Bom dia, turma. 100, 101. Tudo bem com vocês? Vocês estão estudando? Vamos estudar. Na volta, a gente tem que ver algumas coisas que muitos não viram. Mas os que estão em casa, vamos estudar, ok? Nós vamos ver hoje a aula de física e vamos continuar falando sobre aceleração. Nós falamos sobre aceleração média. Vamos falar sobre aceleração agora escalar instantânea. O que é aceleração escalar instantânea? Já está dizendo, né? É aquela momentânea que acontece naquele momento. Tá certo? Se aperta o pé no acelerador, o carro tem uma velocidade maior, logo ele tem uma aceleração também maior. Aquela é uma aceleração instantânea, no momento. Tá certo? Então devemos deduzir que esse tempo tem que ser cada vez menor para que essa aceleração seja instantânea, chegando quase próximo de zero, tá ok? Então, para que tenha aceleração instantânea, tem que ser momentânea, um tempo bem pequeno. E aqui nós temos a definição matemática, através de uma formulazinha, onde diz que a aceleração instantânea é igual ao limite de aceleração média quando ΔT, no caso o tempo, tende a zero, ou seja, um tempo muito pequenininho com uma aceleração grande, ok? Isso significa que é igual ao limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende para zero. Então, a aceleração instantânea é dado como limite de uma aceleração quando ΔT, no caso o tempo, tende para zero. Esse limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende para zero, tá? Então, ler essa ΔT com essa setinha indica que ΔT tende a zero, ok? Então, isso é aceleração instantânea. Nós temos um exercíciozinho aqui, ó, bem fácil. Até nós já vimos esse exercício. Ele diz que a velocidade de um corpo varia de 5 metros para 20 metros em 3 segundos. Veja que ele está lhe dando só um tempo. Ó. Quando ele dá só um tempo, é uma aceleração instantânea. Ele quer para calcular a aceleração naquele momento. E aí nós temos dados V1, 5 metros, V2, 20 metros por segundo. V1, 5 metros por segundo, V2, 20 metros por segundo. O ΔT é 3, ou seja, é só um tempo. Então, neste caso, a gente faz aquela formulazinha, aceleração média, ΔV sobre ΔT, tá certo? Substitui ΔV por V2 menos V1, que é 20 menos 5, sobre o ΔT, que é 3. Logo, essa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, ok? Vamos começar a ver aqui, ó, tipo de movimento acelerado, tá? Movimento acelerado, aquele que você sempre dá um aperto no acelerador, o carro anda. Qual é a definição? Diz que é aquele no qual o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Então, movimento acelerado, quando aumenta a velocidade no decorrer do tempo, ok? Para que isso ocorra, devemos ter a velocidade e a aceleração com o mesmo sinal. Então, para que você tenha um movimento acelerado, tanto a velocidade como a aceleração tem que ter o mesmo sinal. Positivo, positivo ou negativo, negativo, ok? Então, nesse caso, ó, movimento acelerado, V vezes A, maior que zero. Velocidade vezes aceleração tem que dar maior que zero. Isso é um movimento acelerado, tá ok? Como exemplo, nós temos aqui uma figura, uma tabelazinha com alguns dados, ó. Tempo em hora, velocidade em quilômetros por hora. Então, tempo em hora, partindo do zero, velocidade 10 km por hora. Em 1 hora, 30 km por hora. 2 horas, 50 km por hora. 3 horas, 70 km e 4 horas, 90 km por hora. Nesse caso, ó, a velocidade não é maior que zero? É, porque está 10, 30, 50. E a aceleração também é maior que zero.
Se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter uma resposta também v vezes a maior que zero. Isso é um movimento acelerado. Então, tem a figura aqui do veículo, onde indica que ele está acelerando. Tanto a velocidade como a aceleração é maior que zero. Isso é um movimento acelerado. Para o movimento retardado, você vai ver que é aquele em que o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Se ele é retardado, é porque eu estou diminuindo a velocidade. Então, no decorrer do tempo, vai diminuindo a velocidade. Então, nesse caso, ó, eu tenho os sinais. O sinal da velocidade tem que ser diferente do sinal da aceleração. Se um é positivo, o outro tem que ser negativo. Quando eu multiplico a velocidade vezes a aceleração, eu tenho o resultado menor que zero. Se esse resultado é menor que zero, significa que eu tenho um movimento retardado. Não esqueçam disso. Se acelerado, a velocidade de A, velocidade V, vezes aceleração, é maior que zero. No retardado, velocidade vezes aceleração tem que ser menor que zero. No primeiro caso, os sinais da velocidade tem que ser igual à velocidade da aceleração. No retardado, o sinal da velocidade tem que ser contrário ao sinal da aceleração, ok? Temos aqui também outros dados, ó, numa tabelazinha, onde o tempo em hora parte do 0, 0,5, 1 e 1,5. A velocidade em km por hora vai 60, 40, 20 e 0. Observe que a velocidade vai diminuindo. Começou com 60 km por hora, 40, 20 até zerar. Então, observe embaixo que a velocidade é maior que zero, o sinal é positivo. E a aceleração é negativa. Neste caso, a velocidade vezes a aceleração é menor que zero. Um exemplo, gente, é quando tem aqui uma pessoa à frente do seu carro e você, obrigatoriamente, deve ir parando, diminuindo a velocidade. Se você diminuir a velocidade, significa que a aceleração vai baixando também, até parar e não atropelar o pedestre. Porque o pedestre sempre tem o direito, embora às vezes ele esteja errado. Mas o direito é sempre do pedestre. Olhou o perigo, tem que parar. Ok, gente? Então, com essa teoriazinha, só revisando de novo, ó, quando é que o movimento é acelerado? Quando a velocidade A vezes velocidade V vezes aceleração é maior que zero. Neste caso, o sinal da velocidade tem que ser contrário ao sinal da aceleração. Esse movimento é chamado de acelerado. Esse sinalzinho aqui, ó, é lá da matemática. Movimento acelerado, se somente se, ok? Velocidade vezes aceleração é maior que zero, ok? Como exemplo aqui, ó, nós temos aqui uma tabela, ele diz, como exemplo, podemos ter um móvel percorrendo a trajetória da figura e o motorista pisando no acelerador. Ou seja, ele está imprimindo velocidade. Com essa tabela aqui, ó, ele parte do tempo zero a uma velocidade de 10 km por hora. Quando chegar a 1 hora, ele está a 30 km por hora. Ou seja, aumentou a velocidade. Se ele aumentou a velocidade, eu tenho tanto a velocidade como a aceleração, sinais positivos, ou seja, o sinal da velocidade e da aceleração são iguais. Se eu multiplico um pelo outro, eu tenho que a velocidade vezes a aceleração é maior que zero. Tá ok? Mostra aqui também a velocidade maior que zero, a aceleração maior que zero. Tem a figura aqui do carro, onde ele está acelerando, para que chegue mais rápido no seu local de destino, né?
Já o movimento retardado, ele diz que é aquele no qual o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Se diminui a velocidade, claro que a aceleração também vai diminuindo. Nesse caso, para que seja retardado, o sinal da velocidade tem que ser contrário ao da aceleração. Quando eu multiplico velocidade vezes aceleração, tem que dar menor que zero, ou seja, negativo, ok? E aí tem outra tabelazinha aqui, ó. Tempo em hora, parte da 0 hora. Naquele momento ele está a 60 km por hora, tá? Daí a meia hora ele está a 40, diminui a velocidade, não diminuiu? Daí a 1 hora ele está a 20, depois de 1 hora e meia ele parou, zero. Então, nesse caso, a velocidade é maior que zero. Tá? Ele vai diminuindo, mas a velocidade é maior que zero. E a aceleração é negativa. Sinais contrários. Velocidade positiva, aceleração negativa. Se eu multiplicar um pelo outro, vai dar negativo. É só lembrar lá da matemática. Se eu tenho 2 vezes menos 4, eu tenho menos 8. Menos 8 é um valor negativo menor que zero, ok? Com essa teoriazinha aqui, ó, dá para vocês resolverem esses exercícios que eu vou deixar aqui para vocês. Vocês vão resolver e me enviar de volta, que eu vou corrigir e dar nota. Inclusive para aqueles que não mandaram a primeira atividade de física. Vou aguardar, não esqueça. Então diz o seguinte, ó, primeiro exercício. Se o movimento de uma partícula é retrógrada e retardado, ora, retrógrado, está dizendo retardado, né? Então, a aceleração escalar da partícula é nula, constante, variável, positiva ou negativa. Ora, gente, está dizendo que o movimento da partícula é retrógrado. Nesse caso, você vai ver se ela é nula. Ó, nula não pode ser porque o carro está em movimento. Se o movimento de uma partícula é retrógrada, mesmo sendo retrógrado, ele está em movimento. Aí você vai analisar e responder a opção correta. Basta você marcar aí, ou então indicar resposta, letra A, B, C, ou D, ou E, né, de acordo com o que você achar. Ok? Pegue um livro, dê uma estudada também, que dá para resolver. É fácil. Muito fácil. Ele é constante? Não, não é constante também. Tá? Então você vai decidir entre a letra C, D e E. Tá ok? Cuidado. Pegue o livro e dê uma olhada. Na segunda questão, diz que um jogador de futebol, ao finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. Ou seja, observe que só tem um tempo. Ele não partiu de um e chegou em outro tempo. Ele tem só um tempo, 0,2 segundos. Qual é a aceleração dele? Veja lá na teoria. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determina a aceleração da bola ao ser parado pelo goleiro. A hora que ele para, gente, essa aceleração é praticamente instantânea, não é isso? Então resolva e veja qual é o valor. Ele diz aqui, ó, dizer que o movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que, aí vem, em cada segundo o móvel se desloca 5 metros, em cada segundo a velocidade do móvel aumenta 5 metros por segundo, em cada segundo a aceleração do móvel é 5 metros por segundo. Ó, veja bem, ó. O que ele está dizendo lá no problema? Ele está pedindo velocidade, o goleiro determina a aceleração. Se a aceleração, você já elimina aqui alguns termos logo de imediato, algumas, por exemplo, a letra B, ele fala em velocidade, ó. Se ele está pedindo aceleração, o que vocês acham? A letra B? Veja aí. Letra C, em cada segundo a aceleração do móvel aumenta em 5 metros. Em cada segundo a velocidade aumenta. Ó, quando ele fala em velocidade,
pense bem, porque ele está pedindo aceleração. Cuidado. No terceiro, um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dado conforme a tabela. Ele dá o tempo em segundo, 3, 6 e 9. Velocidade média, 20, 30 e 60. Determine o valor da aceleração média. Então, a aceleração média, qual é a fórmula? ΔV sobre ΔT, onde ΔV é igual a T2, que é o T final, menos o T inicial, que é T1, sobre T2, que é o T final, menos T1, que é o T inicial. Nesse caso, você pega os valores aqui, substitui na fórmula e vai encontrar o valor da aceleração. Ele está pedindo a aceleração. E a aceleração é ΔV sobre ΔT. E a resposta tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. Não esqueça, a aceleração é ΔV sobre ΔT, onde a velocidade é metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok? E aí, a resposta é metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam. Se você errar a unidade, você praticamente erra a questão. Porque se tivesse de marcar, e você marcasse metros por segundo, está errado. É metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade é metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, gente, assista a aula, tá? Acompanhe com o que eu mando da teoria, que vocês vão entender tranquilo. Não é difícil. E na próxima aula a gente vai ver a parte de movimento uniforme variado. Tá ok? Bom dia, fique com Deus. Mande a atividade de física, principalmente aqueles que não mandaram na primeira vez. Isso vai contar como nota para vocês, tá ok? Para os que não fizeram. Muito obrigado e até a próxima.